através da música, no ensino, na organização de eventos e em atos de misericórdia destinados a idosos e crianças, por exemplo. E quem sabe você pode escolher se juntar a nós, do time de comunicação. Essas são apenas algumas das muitas possibilidades para você se integrar à Igreja das Américas. Para você não perder nenhuma dessas oportunidades e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, siga-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e no nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe. Tudo o que acontece na igreja também está disponível no site ou no aplicativo das Américas, disponível gratuitamente para baixar nas lojas da Android ou da Apple. E não esqueça de cadastrar o nosso WhatsApp, 99568-1543. Além de receber mais informações, você passa a ouvir o Bom Dia Américas e a Oração da Noite, gravados diariamente pelo pastor J.R. Vargas. Agora o culto vai começar. O seu silêncio é demonstração de reverência na casa do Pai. Esteja em oração. Deus os abençoe. Américas. Muito bom, graças ao Senhor, estamos aqui na casa de Deus. Mais um dia o Senhor nos deu, mais um dia que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e podemos estar aqui depois de um dia de muita atividade, muito trabalho, mas sempre dirigidos pela mão do Senhor. E eu quero aproveitar também e dar as boas-vindas para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É muita alegria poder estar compartilhando desse momento tão sublime que é estar na presença de Deus. E você também, você que nos acompanha, estamos no mesmo espírito. Paramos nesse momento para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos, nesse momento, orar, colocar as nossas vidas na presença do Senhor e confessar os nossos pecados, para que possamos receber da parte do Senhor o perdão e caminharmos para uma vida de vitórias em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu nome, glorificamos o teu nome, Pai. Tu és o Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, ó Senhor, e pela tua misericórdia, ó Pai, nos chegamos a ti, Senhor. Não temos nenhum mérito, ó Pai, para estarmos na tua presença, mas tu nos recebe, ó Deus, através da obra redentora, Deus, de Jesus Cristo. Te agradecemos por Jesus, Pai, pela salvação. Te agradecemos porque temos vida em Cristo. E por isso, Deus, nós podemos, ó Senhor, confessar os nossos pecados ao Senhor. Recebemos da parte do Senhor o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, Deus, que nos conduz, ó Senhor, e nos mostra, Pai, e nos convence, ó Senhor Deus, dos nossos pecados, e queremos confessá-los a Ti, Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, Pai. Trabalha sobre as nossas vidas, Deus, vidas de pecadores que somos, ó Pai, e carecemos da Tua misericórdia. Conduz-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Queremos te engrandecer e alegrar o Teu coração, Senhor Deus, obedecendo os Teus mandamentos. Coloca, Deus, Tua palavra no nosso coração, para que possamos, ó Deus, ao longo de toda a nossa vida, a nossa caminhada, fazer aquilo que é certo e justo perante a Tua presença. Deus, recebe o louvor e a adoração, Pai, de todo o Teu povo que agora está reunido em Seu nome, Pai.
queremos louvar e bendizer o Teu nome. Fala conosco também, Senhor. A Tua palavra que será pregada, Deus, que seja, Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. As muitas gerações rendidas em amor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os
Santo, toda criação. Santo, exaltado é. Santo, Santo para sempre. Amor de Deus. Poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor
novas manhãs, um firme e constante que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Minhas irmãs, convido a vocês se sentarem. Nesse momento aqui da consagração, que estaremos participando, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, no capítulo 26, nos versos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 26, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e a porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Palavra do Senhor revelada a Moisés e registrada aqui no livro de Deuteronômio, é extremamente atual para o tempo que estamos vivendo. Hoje é na casa do Senhor. O Senhor nos convida a despertarmos e vivermos essa vida de consagração. Foi assim que nós aprendemos e temos aprendido ao longo das Escrituras Sagradas, e o Senhor Jesus Cristo, por excelência, viveu de forma plena. E a palavra do Senhor nos desperta. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então precisamos viver essa vida de consagração. Essa vida de consagração que passa pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelos meus relacionamentos com o Senhor, familiares, de trabalho, com amigos, fora da igreja, para que eu seja também um bom perfume, um testemunho vivo para aqueles que tanto precisam conhecer o Senhor. Eu e você somos chamados para viver essa vida de consagração e de também dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor, para que daqui a casa do Senhor continue a honrar os seus compromissos e possa sair também para levar a palavra do Senhor para aqueles que tanto precisam, para continuar a anunciar e viver Jesus Cristo fora daqui também, para que muitos e muitos conheçam a verdade e vivam uma nova história com o Senhor. Por exemplo, hoje, reverendo Davis, nosso pastor missionário, está lá no sertão com vários e vários irmãos, falando do amor de Deus, vivendo a verdade do Evangelho, anunciando para os nossos irmãos lá do sertão da Bahia o quanto é bom viver e confiar em Jesus Cristo, o quanto é bom despertar que as Escrituras Sagradas é a nossa única regra de fé e prática, para que de lá outros sejam alcançados também. Não há prazer nenhum em nós guardarmos para nós mesmos esse privilégio de dizimarmos e de ofertarmos na casa do Senhor. Então venha, participe, se envolva. A igreja coloca sempre aí na sua tela os seus dados bancários, que você possa fazer a transferência via Pix, via sistema tradicional, de forma segura, tranquila, ou ainda você tem a oportunidade de ir lá, ao final do culto, depositar no gasofilaço. Participe, se envolva, não fique de fora.
É uma bênção, é um privilégio, mas também uma responsabilidade sustentar a casa do Senhor. Nós estaremos em oração com o presbítero Daniel e logo após você tem a oportunidade de participar conosco também. Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos na beleza da sua santidade. Te louvamos, ó Deus, porque nessa oportunidade, como pobres pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estarmos na tua casa, diante da tua presença, ó Deus, e agora te louvar, ó Deus, consagrando os nossos dízimos e as ofertas a ti, Senhor. E não somente isso, mas as nossas vidas, os nossos bens, tudo aquilo que temos e somos, ó Deus, para a glória do teu próprio nome. Abençoa, Senhor, essas importâncias. Continua, Deus, a dar a visão, ó Deus, a nossa Igreja Presbiteriana das Américas, para continuar, ó Deus, atuando nas missões, desde aqui, as crianças em Campo Grande até as crianças no sertão, evangelizando, ó Deus, levando o teu grande amor àqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Continua conosco, ó Deus, em tudo aquilo que vamos ouvir, ó Deus, e te louvar ainda nessa noite. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Esse é o desejo sincero que temos e por isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amanheceu e o ar que eu respiro é teu sopro de vida, dado sem eu merecer, sem eu merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Mais uma vez, as misericórdias. Suas misericórdias se renovam e faz tudo novo.
faz tudo novo. Que maravilha poder cantar que as misericórdias do Senhor se renovam e faz tudo novo. Que bênção, né? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 a 30. Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 a 30. Eu vou ler o texto e vou pedir para você acompanhar silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a um dos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Esse trecho nós conhecemos muito como o encontro de Jesus com o jovem rico. Ele é relatado nos evangelhos sinóticos, mas eu queria enfatizar hoje o que temos aqui em Mateus. E Mateus começa esse registro dizendo que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. É muito interessante, ele não coloca aqui que é jovem. Sabemos que é provavelmente um jovem de posse e altamente religioso. Nós vamos perceber isso. Então, é uma pessoa que, ao ouvir o que Jesus estava falando, ele toma a iniciativa de chegar-se a Jesus, ele se aproxima. Isso nos faz pensar no que Jesus está falando antes. O que ele está falando imediatamente antes no texto? Jesus está abençoando as crianças com uma frase muito interessante. Ele diz que dos tais é o reino dos céus. Então, veja, as crianças são abençoadas por Jesus com a expressão: é destes que é o reino dos céus. Então, a gente tem que entender que, ao aproximar-se, esse jovem traz uma pergunta. A pergunta que ele fala é: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, para herdar esse reino que o Senhor diz que quem herda são as crianças. Certo? Ele se aproxima de Jesus e pergunta: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? O texto continua: respondeu-lhe Jesus. E Jesus aqui a gente precisa destacar 4 pontos da resposta de Jesus. Primeiro ponto, Jesus fala: por que me perguntas acerca do que é bom? Por quê? É como se estivéssemos olhando para uma pessoa e fazendo uma pergunta. E ele diz assim: qual é o propósito?
Por que você está me fazendo isso? Qual é a motivação que te leva a sair da multidão, se aproximar de mim e fazer essa pergunta? Observa que a primeira coisa que Jesus olha para aquele jovem e pergunta é: qual a motivação para você tomar essa atitude? Logo em seguida, Jesus faz uma outra observação. Ele diz: bom só existe um. Bom só existe um. E nesse momento nós temos uma mudança de foco maravilhosa de Jesus. Observe que aquele jovem olha para Jesus e fala: que farei eu de bom? Mas ele diz: bom só existe um. Quando você coloca o que farei eu de bom, você está enfatizando obras, atitudes, ações, coisas que você precisa fazer. Quando Jesus diz que bom só existe um, ele corrige o foco da pergunta, tirando das obras e colocando em uma pessoa. Observa que ele sai do o que você pode fazer e vai dizer a quem você deve recorrer. Observaram na jogada, né? E aí ele continua: se queres, porém, e essa expressão, se queres, porém, entrar na vida, essa palavra está diretamente desafiando aquele jovem a olhar não a motivação que o fez se aproximar de Jesus, mas o que verdadeiramente está dentro do seu coração. Você chegou aqui e me fez uma pergunta: mestre, o que eu vou fazer de bom para herdar a salvação? Isso foi o que você mostrou, mas o que de fato está dentro do seu coração? Aquela situação que não é para a multidão, não é para os outros, é para você. Essa de fato é a vontade do seu coração? E aí Jesus faz uma prova para ele avaliar se aquilo é apenas uma atitude externa, um comportamento para ser visto, ou se aquilo é que está dentro do seu coração. Ele fala assim: se queres, guarda os mandamentos. Gente, quando Jesus olha para aquele jovem, eu imagino assim, sabe, de vez em quando a gente podia ter a tecnologia que temos hoje, lá no tempo de Jesus, né? Aquele monte de celulares filmando para ver como é que seria a reação do jovem. A gente fica só imaginando. Eu imagino que quando Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, se isso é o que está dentro do seu coração, guarda os mandamentos. Ele deve ter dado um sorrisão, olhado para trás, olhado para todo mundo e dito assim: passei. E passei bem. Jesus contrasta a motivação do jovem com a sua verdadeira vontade. Mas aquela pergunta refletia uma declaração de boca, não era a realidade do seu coração e ele não havia entendido isso. Então ele olha para Jesus e diz assim: quais? Jesus vai dando a corda e ele vai caindo. Observa, Jesus está testando o coração dele. Quais? Aí Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, ele está citando os 10 mandamentos, não é isso? Não, ele está citando 6. Ele não citou nenhum dos 4 primeiros mandamentos. Ele fez um teste simples para aquele jovem, perguntando para ele se aquilo que ele declarou, porque ele falou: o que farei eu de bom? Mas motivado por ser visto e não porque era realmente a razão do seu coração. E quando Jesus diz para ele: guarda os mandamentos, e ele se alegra, Jesus diz: você cumpre os mandamentos, guarda os mandamentos relacionados ao próximo, aquilo que você declara, aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca. E aí eu acho que agora o sorrisão foi daquele de orelha a orelha. Ele diz: tudo isso eu tenho guardado, observado. Em outro texto diz assim: desde a minha juventude, mocidade. A melhor tradução é assim: desde que eu me entendo por gente, eu não falho nesses itens, nesses tópicos. Gente, dá vontade de conhecer o camarada ou falar: é muito atrevido, né? Olhar para Jesus e falar que esses mandamentos ele tem guardado à risca. É nesse ponto que Lucas diz que Jesus, fitando, o amou.
Ele olhou com um olhar de amor para aquele jovem. Talvez porque tenha visto que aquilo que era aparente não estava, de fato, saindo ou fluindo de dentro do seu coração. Ele olha para aquele jovem e diz, que maravilha. Você passou no teste quando eu falei guarda os mandamentos, passou no teste quando eu falei quais os mandamentos que têm que ser guardados, só falta uma coisinha. Não foi você que perguntou? O que me falta ainda? Falta algum teste? Não foi isso? Então, falta um. Pega tudo que você declarou e põe em prática. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E depois vem e segue-me. É interessante que quando você olha a resposta daquele jovem, que ele fala assim, o que me falta ainda? Você pode interpretar essa pergunta de duas formas. Se o jovem é um jovem realmente piedoso, se aquela pessoa é realmente piedosa, ela deve ter olhado para Jesus e dito assim, Senhor, isso não preenche o vazio que sinto dentro de mim. Eu faço todas essas obras, mas não me sinto merecedor do céu. Eu honro meu pai e minha mãe com fidelidade, mas isso não preenche o vazio do meu coração. Eu entendo, olha, eu sou fiel à minha esposa, não adultero, eu sou fiel com a verdade, eu não minto, eu sou fiel com o que é dos outros, eu não pratico furto, roubo, não faço nada disso, mas isso não preenche o vazio do meu coração, ainda parece faltar alguma coisa. Mas se ele não está ali por ser uma pessoa piedosa, ele vai caminhar naquela linha. Eu já passei nesse teste, manda o próximo. Seja esse vazio provocado pela piedade, ou seja, o vazio provocado pela vaidade, pela arrogância, a pergunta daquele jovem para Jesus dizia, estou vazio. Seja porque falta algo mais para a minha religiosidade, ou seja, porque eu me considero tão bom, nenhum dos dois itens havia preenchido o vazio do coração dele. Jesus confronta esse jovem, quando ele fala que ele tem que tomar uma atitude que seria transformadora para a sua vida. Ele precisa, em qualquer uma dessas interpretações, ele deveria, pelo menos 3 coisas com o que Jesus pede. Primeiro, corrigir o seu foco. Corrigir o foco. Ele olha para um jovem e diz assim, se queres ser perfeito. Qual o primeiro problema daquele jovem? Ele está querendo um atributo que só Deus tem. Ele poderia se gabar de dizer assim, eu pratico e cumpro tudo que a lei exige nos mandamentos, mas eu quero mais. A perfeição só é possível àquele que é bom. Nenhuma obra humana trará satisfação ao coração. Se você confia em alguma coisa que você tem, se você confia em alguma coisa que seja qualquer tipo de herança, seja nome, seja o dinheiro, seja a sua capacidade de ser uma pessoa boa, qualquer coisa que você puder confiar, quiser confiar, não vai satisfazer o seu coração. Não vai. Jesus diz por quê? Porque você está querendo não ser um homem, mas ser Deus. Aliás, esse é um problema grande da nossa época. Os homens, a humanidade tem colocado Deus para fora da sua vida porque quer ocupar o lugar dele. Porque acha que Deus não soube cuidar da sua criação. E o que nós que nos colocamos, me perdoe usar esse termo, nós somos cristãos, não pensamos assim, mas usando de uma forma geral, o que a humanidade tem feito com aquilo que Deus criou, ocupando o lugar de Deus? Destruído tudo. Desde Adão é assim. Mas Jesus olha para aquele jovem e também o confronta numa outra área. Ele fala que ele precisa corrigir suas ações. Ao dizer, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, o cumprimento da lei, que era feito através das obras, não refletia o que estava no coração. Ou seja, Jesus olha para aquele jovem e diz, primeira coisa, muda o foco. Você está querendo ser perfeito, deveria ser simplesmente quem você é, com as suas imperfeições. Segundo, corrige suas ações. Você só está cumprindo de forma externa a lei. Dentro do seu coração você não está fazendo nada de diferente. Você tem de sobra. É fácil dar dinheiro quando está sobrando, não é verdade?
É fácil você fazer aquilo que você acha que vai ter um retorno. Jesus diz, se fosse do coração, você não seria um daqueles que está citado em Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus faz um terceiro confronto com aquele jovem. Você precisa corrigir o caminho. Depois vem e segue-me. Nenhuma obra humana pode conduzir o homem ao caminho que leva à vida eterna. Somente quem segue a Jesus chegará a esse destino. Então aquele jovem, ele tem 3 coisas para fazer a mais. Primeiro, ele precisa corrigir seu foco. Ele não tem que querer ser perfeito, porque perfeito é só o Pai. Ele tem que corrigir as ações, não apenas fazer coisas para os outros verem, mas fazer aquilo que flui do seu coração. E terceiro, corrigir o caminho. Não é atrás daquilo que ele tem, mas atrás daquele que o convocou, que o chamou, que ele deve ir. A atitude do jovem, entretanto, foi qual? Ele se retirou triste, por ser, e a palavra destaca, dono de muitas propriedades. Poderíamos parar nesse texto, normalmente a gente para aqui, né? Mas Jesus, nesse momento, ele olha para os seus discípulos e diz assim, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Dá para imaginar a cena? Está ali os discípulos, tipo assim, não tem nada a ver com a gente. Jesus está batendo um papo com o outro. O camarada veio, aproximou, talvez querendo ganhar alguns aplausos, talvez querendo mostrar como é um sujeito bom. E agora ele sai, depois de ser desafiado por Jesus a segui-lo, ele sai triste, angustiado, revoltado por causa das coisas que ouviu, porque ele era dono de muitas coisas, e ele não ia abrir mão dessas coisas por causa de Jesus. Não, ele vai embora, e os discípulos que estão ali, talvez até dando um sorrisinho, aquela coisa, vê Jesus virar para eles e dizer assim, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aí a gente costuma interpretar esse texto com uma mesma filosofia desenvolvida pela teologia da libertação. Né? Para você ir para o reino ganhar o reino dos céus, você tem que se tornar pobre. A gente começa a ver aquele monte de coisa, você tem que doar tudo, cuidado. Esse é o argumento de muitos para poder limpar o bolso dos outros e encher os seus. É interessante observar, porque se Jesus está defendendo aqui alguma coisa como a teologia da libertação, há alguns problemas na Bíblia. Por exemplo, Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, fala sobre Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres ricas que eram mantenedoras do ministério de Jesus. 2 questões interessantes, né? Primeiro, eram mulheres. Viu, irmãos, irmãs? As mulheres eram uma bênção no ministério de Jesus. E diz o texto que elas prestavam assistência com os seus bens. A outra questão que é interessante é que o texto vai narrar que José de Arimateia e Nicodemos, fariseus, eles foram os responsáveis pelo tratamento do corpo e pelo sepultamento de Jesus. Aliás, Jesus foi sepultado no túmulo que foi comprado numa caverna, de José de Arimateia, que era um homem rico e um importante comerciante. Aliás, depois tem que ouvir a história do que aconteceu por causa disso, né? Esse homem. E ali se cumpriu o texto da profecia de Isaías 53:9, que afirma que com o rico Jesus esteve na sua morte. Então veja, se Jesus está dizendo que é difícil um rico entrar no céu, porque o céu não é para quem tem posses, tem algum problema nesse texto. Ou nós temos feito a interpretação errada, que é o que eu acho, ou a Bíblia colocou exemplos para nos confundir, concordam? Então vamos em frente. O que Jesus está afirmando, enfatizando aqui, né, é algo que fica ainda mais forte para os discípulos, quando ele fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Aí nós temos que entender o que os discípulos entenderam nesse texto. Olha a reação deles. Sendo assim, quem pode ser salvo?
Jesus olha para aquele exemplo, para aquilo que acabou de acontecer, e fala: está vendo como é difícil um rico entrar nos céus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Por favor, não me pergunte o que camelo é esse, que agulha é essa. Às vezes eu gosto de pensar na ideia do camelo mesmo, o animal, e da agulha, essa pequenininha que a gente não acha se estiver no palheiro, para poder entender o tamanho da dificuldade que Jesus está colocando. Ou seja, Jesus não está falando de algo difícil. A resposta dos discípulos é impossível. É impossível. Então começamos a ver aqui para onde Jesus nos dirige. A resposta de Jesus aos discípulos é: isto é impossível aos homens. Na verdade, não pode ser alcançado pela vontade, por obras ou caminhos humanos. O que ele está falando? Na salvação do reino de Deus. Ele está dizendo que é impossível alcançar aquilo que aquele jovem rico chegou a Jesus usando os argumentos que aquele jovem havia falado. Mas olha que graça maravilhosa, ele diz assim: mas para Deus tudo é possível. Então, mesmo naquela condição que aparentemente havia uma impossibilidade, Jesus diz: Deus pode fazer. E continua aquela pulguinha atrás da orelha. Ele está falando de quem tem dinheiro ou ele está falando do acesso ao reino dos céus? Pedro, então, vai nos esclarecer nesse texto, porque ele olha para Jesus e diz assim: e nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus olhou para aquele jovem e disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. Olha o contraste. Agora Pedro diz: e nós? Nós deixamos tudo. Por favor, não pergunte quanto que eles deixaram. Pedro e seu irmão e primos, tinham uma companhia de pesca. Provavelmente Filipe e Bartolomeu deixaram uma carreira junto aos fariseus. Ali nós tínhamos Mateus, que tudo indica era uma pessoa que tinha grande possibilidade de crescer bastante como publicano, ainda que fosse odiado dos judeus, mas era uma carreira que lhe daria. Deixamos. Os discípulos estão dizendo para Jesus, ao contrário desse jovem que se retirou triste por ser dono, nós não fizemos daquilo que tínhamos, seja pouco ou seja muito, ou seja uma expectativa futura, nós não deixamos isso se tornar maior do que seguir o Senhor, caminhar com o Senhor, ir atrás do Senhor. Pedro mostra que eles também se enquadravam na mesma situação daquele jovem. E eu acho muito interessante isso, porque não é Jesus quem olha para os discípulos e fala: estão vendo, vocês são iguaizinhos a esse camarada que saiu daqui triste. É Pedro que diz: nós nos identificamos com ele. Com uma diferença, uma única atitude: nós resolvemos te seguir, não nos retirarmos. E aí, Senhor, o que será, pois, de nós, se é impossível? Olha a resposta de Jesus. Ele mostra que a verdadeira riqueza conquistada pelos seguidores de Jesus vale mais a pena do que qualquer outra riqueza que o mundo possa dar. Primeira riqueza que ele promete: estarão assentados em tronos quando o Filho do Homem vier e se assentar no trono da sua glória. Que isso? Quer dizer que a gente vai ter um trono? É interessante que, se essa promessa de estar num trono ela é para todos, você percebeu que o trono se torna um ambiente comum? A gente entende que o trono é o lugar onde se assenta o rei. Jesus já deixou bem claro que o rei é ele vai ter o trono da sua glória. Mas a condição de todos aqueles que o seguiram é a mesma condição real.
Segundo Timóteo 2,12, Paulo afirma a Timóteo que se perseverarmos com ele, reinaremos. O Apocalipse está falando de uma situação maravilhosa de nobreza. É como se estivéssemos dizendo que no reino dos homens, pessoas lutam por posições, por heranças, por posses, por condições de títulos. No reino dos céus, o título real é o título mais simples que existe. Ele continua: receberá muito mais e herdará a vida eterna. E aí a gente tem que voltar ao início da história, porque quando aquele jovem se apresenta a Jesus, ele pergunta: o que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus está dizendo: seguir-me é o que te dará o que você está buscando. Simples assim. Eu não acredito sinceramente que Jesus estava dizendo para aquele jovem: vende o que você tem e você consegue o que você quer. Ele está dizendo o seguinte: se você me seguir, você vai saber dar valor até mesmo ao que você tem. O que você tem que te segura, que te prende, que te impede de seguir Jesus? O dinheiro, com certeza, é um dos grandes problemas. Você já pensou que pode ser um título? Eu sou doutor. Pode ser um sobrenome. Minha família é presbiteriana de 10 gerações. Tem 10 gerações de presbiteriano? Vamos imaginar que tem. 6 tem, né? Pode ser tanta coisa. Jesus não está olhando simplesmente para a questão da riqueza, está querendo dizer aquilo que se torna rico no nosso coração, aquilo que se torna tão importante que quando Jesus diz: vem e segue-me, ao invés de nós irmos a Jesus, nós preferimos nos retirar. Jesus se torna um desejo, mas não uma atitude, porque algo em nós, para nós, é mais importante, mais precioso que Ele. Jesus diz que segui-lo nos dará muito mais do que qualquer herança terrena que possamos ter, e nos dará o bem mais precioso que almejamos: vida eterna. Mas Jesus coloca uma terceira riqueza verdadeira, e ele termina numa frase muito interessante. Ele diz assim: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E aqui a gente precisa entender essa ideia de primeiros dentro de uma ótica humana. É mais ou menos como se nós estivéssemos aqui olhando para a igreja e entendendo quem tem o direito de ocupar os primeiros lugares e quem deve usar os últimos lugares. Isso sempre me faz lembrar de uma vez que eu fui participar de uma reunião importante da igreja e cheguei, eu gosto de chegar cedo, sabe? Eu cheguei muito cedo. Tão cedo que só tinha eu e um amigo, né? Só os dois. E a gente foi, sentou no lugar e ficou esperando a reunião começar. E enquanto a gente estava paradinho na reunião, foi enchendo de gente, o pessoal foi ocupando os lugares todos e a gente estava ali, do lugar que a gente escolheu porque estava vazio. De repente chegou uma autoridade e sentou do nosso lado. A gente ficou todo orgulhoso. Uau, sentou perto de nós. Chegou outra autoridade e sentou do lado. Aí o orgulho já começou a se tornar preocupação. Quando o terceiro sentou, esse meu amigo virou para mim e falou assim: vão tirar a gente daqui. É melhor a gente sair logo. Vacilamos, ficamos mais um pouquinho, chegou a quarta autoridade e falou assim: vocês podem ocupar outro lugar, porque aqui é o lugar para o pessoal que vai dirigir a reunião. Aí a gente abaixou a cabecinha, foi andando e não tinha um lugar livre. Fomos os primeiros a chegar e ficamos em pé a reunião inteira lá atrás. Nós costumamos dar prioridade a pessoas por títulos, por posses. É humano. Mas olha o que Jesus diz: muitos primeiros serão
últimos. A ideia é, muitos que os nossos olhos consideram importantes serão rejeitados. Mas é interessante que Jesus diz, muitos. Se ele fala muitos, ele está dizendo que não se trata de quanto uma pessoa tem, mas do lugar que Jesus ocupa no seu coração. Ele está dizendo que haverá ricos do presente tempo no céu por terem sido discípulos que consideraram seguir Jesus mais importante do que ter posses. Ele está dizendo que no céu haverá lugar para aqueles, independente de quem eram, de quanto tinham, do sobrenome, de qualquer tradição. Isso tudo é importante para nós. Para Jesus e para herdar a vida eterna só tem um título importante: discípulo, meu seguidor, meu seguidor. O texto diz que muitos últimos serão primeiros. A ideia aqui é também muitos desses que talvez não tenham posse, não tenham nome, não tenham tanta história. Muitos destes estarão com o lugar garantido no céu. Mas vamos inverter, né? Porque o bolso vazio não anula a necessidade de seguir a Cristo com seu coração. E se ele diz muitos, nós somos obrigados a dizer que assim como haverá muitos ricos no céu, haverá muitos pobres no inferno. Por quê? Porque eles preferiram tentar conquistar as posses neste mundo a seguir Jesus. O critério não é ter ou não ter dinheiro. É impossível a qualquer pessoa, confiando em qualquer coisa, e a riqueza é o grande exemplo. É impossível para essa pessoa conseguir a vida eterna, se não for através de Jesus Cristo. Esse texto nos leva a refletir que a gente precisa de Cristo, não do que temos. É muito legal quando a gente fala aqui no momento de consagração, né? Quando você vai dar seu dízimo, sua oferta, apresentar a Deus, aquilo que você traz é uma bênção para a igreja, é bênção para você, mas deixa eu te dizer, se aquilo não flui do seu coração, eu tenho certeza que a igreja vai saber usar muito bem o valor que você depositou. Mas se isso não for algo vindo de uma adoração verdadeira, em que você sabe que cada recurso que você ganhou foi dádiva de Deus para você usar para a glória dele, você se enquadra nesse quadro do jovem rico. Ainda que esteja na igreja. Aquele jovem guardava todos os mandamentos. Ele era religioso, mas estava vazio. Que entendamos que para herdar a vida eterna não precisamos de obras ou recursos financeiros, mas de seguir aquele que não somente conhece, mas é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Quando chegarmos no céu, entenderemos o porquê Deus deu dinheiro a uns e a outros não. Porque Deus deu nome a um, a outros não. Porque Deus deu autoridade a um e a outros não. Mas o maior entendimento que teremos é que todos estes que serviram a Jesus são filhos agraciados do Deus Todo-Poderoso e adorarão juntos em tronos, reinando com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos tomar a decisão mais preciosa da nossa vida. Seguir Jesus com o que temos, como somos, para a glória dele. Amém. Vamos nesse instante colocar nossa vida diante de Deus. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, em cima disso que meditamos. Às vezes a gente fica com essa dúvida do jovem. Eu gosto de dizer que a dúvida dele é uma dúvida honesta.
Porque todas as vezes que a gente pensa nisso, a gente tem que olhar para o nosso coração e dizer assim, Senhor, eu estou sendo íntegro em servir a Ti. O que o Senhor chama de mim agora? Eu quero te convidar a orar nesse instante, a fechar os seus olhos. Vou pedir a Eveli para vir aqui, para a gente orar juntos. E o desafio nosso dessa noite é ouvir aquela voz de Jesus assim para nós. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Veja bem, você não precisa sair daqui dizendo, opa, vou zerar minha conta. Mas você tem que pensar, se você ouvir essa voz de Jesus hoje, o que você vai fazer? Se retirar triste? Ou fazer igual aos discípulos? Nada mais tem valor para nós. Deixamos tudo e te seguimos. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos traz um recado ao coração, que o nosso coração não pode estar nas coisas, nem nas riquezas, que o nosso coração tem que estar no teu reino. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a cada instante pela tua palavra, traz a iluminação, Senhor. E perdoa-nos, ó Deus, porque falhamos, porque os nossos olhos têm uma visão diferente da tua, do teu. Perdoa-nos, ó Deus, por isso. E te somos gratos também, Senhor, porque as tuas misericórdias têm sido renovadas nas nossas vidas. E a nossa esperança é de que o Senhor nos acolhe assim como somos. Aquece o nosso coração, ó Deus, a entregar o nosso coração para o teu reino e não para as coisas e para as riquezas deste mundo. Elas não preenchem nenhum espaço no nosso coração. Baseados, ó Deus, na esperança que o Senhor nos traz a cada instante, é que nós nos achegamos a Ti, sabendo que o Senhor se alegra em ouvir a nossa voz, sabendo, ó Deus, que dependemos de Ti. Nós oramos nesse instante, ó Deus, porque o Senhor é Deus das coisas possíveis. Quando colocamos diante de Ti nomes daqueles que estão carecendo, ó Deus, de cura, cremos que o Senhor pode fazer o possível. Lembramos da Giane, da Janine, lembramos do Paulo Romero, lembramos da Karine, lembramos, Senhor, do Edson, lembramos da Cleia Lírio, da Inês, do pastor Ronaldo Lidório. Todos estes, ó Deus, precisam ser amparados por Ti, sustentados por Ti, precisam ser curados, ó Deus. Derrama, Senhor, unção de cura, Senhor, em todos estes. É o que nós pedimos. Pedimos, sabendo, ó Deus, que o Senhor pode fazer isto. No entanto, Senhor, somos dependentes de Ti, da Tua vontade. Oramos também por aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, que estão com um vazio no peito e não sabem aonde encontrar a salvação. Oramos pela família Barcelos, ó Deus.
E te pedimos, ó Deus, alcance essa família para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Oramos também pela família Ribeiro de Sá, que o Senhor conhece e sabe das suas tribulações. Mas também pedimos, ó Deus, o teu consolo, ó Deus, que somente o teu Espírito pode dar. Consolo ao Elias e a Mariana, consolo a Dona Cristiane, e preencha, Senhor, no coração destes a paz que excede todo o entendimento, só vem de Cristo Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a caminhar dia após dia, olhando para a cruz, aonde é a nossa esperança. Por causa disto também oramos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso país, por este mundo, ó Deus, em guerra, em disputas de poder. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor que rege, o Senhor que é o Maestro, o Senhor que governa, age, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, aquele que conhece o nosso coração. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me lembrar, terei de glória, verei na glória do meu Jesus, que vive está. Fica de pé, irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, porque Ele vive. É essa a certeza que faz diferença na nossa vida. É essa diferença que nos faz voltar para casa e saber que podemos ter certeza da vida eterna. Estaremos no reino de Deus, porque Ele vive. Receba a bênção. Amada igreja, ide em paz, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável do Deus Pai e a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja em todo o caminho por onde andares, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Amém, 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 amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida.